Começando agora. Fala galerinha, tudo bem? Professor Jones Vilacrez, o seu personal trainer, trazendo o primeiro vídeo sobre musculação, primeira parte, tudo que você precisa saber sobre musculação e como você entrar aí no ritmo, tá? Independente da sua idade e condicionamento físico, esse primeiro vídeo aqui eu faço esse convite super simples. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, porque este vídeo vai transformar um pouquinho a sua vida. É um bate-papo super rápido, porque musculação é um treino que traz uma reflexão muito importante. Muitas pessoas estão começando a aderir à musculação, mas independente do seu condicionamento físico, da sua idade, musculação não pode ser uma coisa chata, né? Não pode se tornar um treino rave, que você fica lá horas na academia, que a gente escuta nas redes sociais, que é muito comum o treinador passar treinos extremamente extenuantes, horas. Na verdade, se você for pegar na literatura, treinos entre 20 e 30 minutos são eficientes se são bem distribuídos ao longo da semana. Treinos de 30 a 45 minutos podem otimizar mais ainda os seus resultados. E aí a gente vai desmistificar um pouco aquela famosa coisa do 3 de 15, 4 de 10, 3 de 15 para secar, 4 de 10 para você ganhar massa. Será que isso realmente vai funcionar para você? Então esse vídeo é especialmente para você. E para a gente começar, deixa eu te ajudar nos seus primeiros passos para você melhorar os seus treinos e você ganhar gosto por se exercitar. Quando a gente fala de musculação, se você está ali entre os seus 15 e 16 anos, provavelmente você deve estar começando a querer introduzir a musculação na sua rotina. E aí é a grande chave para o sucesso. Quando você começa nessa fase, lá atrás, eu sou da época que adolescente não podia praticar musculação. E hoje a gente já sabe que é extremamente benéfico, né? A gente achava que tinha que terminar a formação óssea, calcificação, fechar as juntas, como a gente falava antigamente, antes de você colocar um treino de força, um treino pancada aí. E agora a gente passa para a segunda fase, que é ali entre os seus 20 e 25, a galera dos 20 aos 30 anos que começa a incorporar um pouquinho da rotina da musculação. E aí se adapta para poder entrar na fase dos 30 aos 40 já com um ritmo melhor de treino, né? Eu me incluo nessa galera que começou lá atrás, aos 18, 19, e tem uma vasta experiência. Hoje, aos meus 38 anos, eu falo para todo mundo, treinar é muito bom. E aí, a gente passa para essa faixa etária que a partir dos 40 até os 50, 60, a gente sabe que a galera fala assim que é importante treinamento de força, principalmente para ganho de massa muscular. Acima de tudo, evitar osteoporose. Ganho de massa muscular é o que todo mundo vê, mas não vê o benefício de você reduzir o risco de qualquer osteopenia, né? Então, seja uma osteoartrite ou uma artrose. Então, tem todos os quadros aí e síndromes que a gente tem relacionadas à perda óssea, tá? E a gente sabe que músculos também secretam alguns hormônios ou até ajudam a melhorar a secreção de alguns hormônios e por isso é muito importante que você comece hoje a praticar musculação. Mas Jones, eu não gosto de musculação. Saiba que dá para incorporar um treino extremamente eficiente, com pouco tempo de exercício, mas que otimize o seu resultado. Depende da sua disponibilidade. E aí a gente vai começar esse bate-papo falando que cada situação é uma situação e cada pessoa é única no seu devido tempo e lugar. Por quê? Se a gente está falando nesse espectro de pessoas, né? Estou falando desde a fase do adolescente até os nossos idosos funcionais e não funcionais, tá? Nós temos que tentar incorporar os idosos não funcionais também dentro de uma rotina de treinamento de força, né? Muitas pessoas colocam aí que, mas treinamento de força e musculação é a mesma coisa? Yes, sim, elas estão correlacionadas. Aqui lá na musculação você vai fazer treinos de força, mas aí você tem outras variáveis que a gente vai trabalhar isso em outras aulas, outros vídeos. Por quê? Cada situação e cada pessoa são únicas, tá? Então não adianta eu chegar para você e te passar o mesmo treino que eu tô passando pro seu colega. Não adianta eu colocar 3 de 15 pro Adriano, né? E passar 3 de 15 para Adriana. São duas pessoas, são duas situações, são dois corpos completamente diferentes. Então quando a gente começa a falar nisso, a gente tem que começar pela especificidade para quem eu estou passando esse treino de musculação. Então, nesse vídeo a gente vai pensar em como você vai melhorando
a sua planilha de treino e a gente vai explicando o passo a passo. E aí saiba que esta é a primeira parte de uma sequência de vídeos que eu tô aqui para te explicar como é que você vai otimizar os seus resultados. Então, se liga, porque afinal de contas é um tema que traz muita polêmica por trás, tá? Vamos lá! A gente vai pensar no seguinte. Pensa no seguinte cenário. Eu tenho uma pessoa que já treina, eu tenho uma pessoa que não treina, eu tenho uma pessoa que já treinou um tempo da vida, então pega essa planilha de treino que você tem que montar e pensa no seu grau de condicionamento atual para que você possa se inserir no primeiro aspecto. É específico para você. Então, se eu falo assim, Jones tem uma experiência de treino de 20 anos, então eu estou há 20 anos na musculação, né? Então, dos 18 aos 38, 20 anos aí que eu tenho esse gap. O Jones tem repertório motor ou ele ficou só na musculação clássica, supino, costas? Então você tem que avaliar exatamente como você quer distribuir o seu treino. Como é que eu quero montar essa planilha e colocar os exercícios que eu gosto baseados todos em repertório motor. Então eu preciso entender o seu grau de condicionamento físico, esse é o primeiro ponto, e como é que eu vou distribuir a sua planilha, porque não adianta ser o seu primeiro dia na musculação, sendo que você nunca treinou musculação, ou se você já treinou musculação, está muito tempo parada, então você precisa colocar isso também, que é o primeiro quesito, tá? Então, pega a sua planilha de treino. Então vamos lá, a gente vai colocar qual é o seu objetivo com o treino de força. É para emagrecer? É para ganhar massa muscular? Eu preciso ganhar condicionamento físico, seja para um esporte ou seja para a vida também? Por que não? Porque a gente precisa entender qual é o objetivo que você tem com a musculação. Acima de tudo, este é o primeiro ponto. Se você quer perder gordura, eu quero ganhar mais músculo, ou eu consigo fazer os dois ao mesmo tempo. Então você já para pensar a partir daí qual é o seu primeiro. Então pega um papel e uma caneta e faz esse exercício, né? Vem comigo. Eu vou pegar uma planilha de treino e vou destrinchar ela com você, tá bom? Então pensa nesse aspecto, pega o seu objetivo e a gente vai colocar lá, primeira coisa na planilha, objetivo, 2 pontos, emagrecimento, tá? Segundo, qual é o tipo de treino nessa periodização? É um treino de força, é um treino voltado para hipertrofia, é um treino voltado para resistência muscular, é um treino mais voltado para vias metabólicas, um treino metabólico que vai te deixar. Então, qual é o objetivo do seu treino? Então, tem o teu objetivo, que é, quero perder 3 quilos em 2 meses. Vou colocar aí, hipoteticamente, tá? Quero perder 3 quilos, então qual é o tipo de treino para essa primeira parte? É um treino de hipertrofia, é um treino de força, é um treino que tem uma cadência mais metabólica, ou seja, que vai extenuar você mais ainda. Então, bota o segundo objetivo. Qual é o objetivo do treino, ok? Em linhas gerais, se a gente pensar em linhas gerais, de 8 a 15 repetições é um bom estímulo para a gente perder gordura, tá? Que são os famosos treinos de 3 de 8, 3 de 15, por aí vai. Então pensa o seguinte, qual é a faixa ideal se eu quero perder gordura? Vamos lá, vou colocar essa anotação. Então eu já coloquei, já entendi, primeira parte, o objetivo que eu tenho, o objetivo do treino, né? Qual é a especificidade do treino. E aí eu vou te colocar na faixa mais legal. De 8 a 15 repetições é uma faixa legal para você perder gordura, ok? Só que aí, além de você pensar no número de séries e número de repetições, ok? Veja que eu já estou falando de repetições de cada exercício. Então, já começo a destrinchar que esse treino, especificamente de 8 a 15, ele tem 2 características. É um treino de força e é um treino de hipertrofia. Ele não passa a ser um treino de resistência. Pegou a ideia? Então, isso é o segundo passo. Então, já destrinchei, já entendi que eu quero perder gordura, tenho repertório motor, não tenho repertório motor. Veja que eu não estou pegando já o contexto de saber se você já treina ou não treina. Estou te dando as dicas das linhas gerais. É isso que a gente vai fazer nesse primeiro vídeo, tá? E aí,
De 12 a 15, de 10 a 12, de 8 a 10 repetições, como é que você quer distribuir isso por exercícios? E aí agora vem quais exercícios trabalhar, né? Então, antes de você pensar no número de repetições, você também tem que pensar em quais exercícios você tem repertório motor para fazer. Eu tenho repertório motor para fazer flexão de braço? Eu tenho repertório motor para fazer um agachamento? Então já pensa em todos os exercícios mais funcionais que você quer colocar na sua planilha. Não coloca só aquele que você gosta ou aquele que você tem uma paixão. Por exemplo, mulheres que eu conheço amam treinar costas e gostam de treinar pernas. E aí você olha para ela, ela tem uma cintura super fina, coxas super grossas, mas esquece também de trabalhar o mesmo, a equivalência para membros superiores de peitorais, de braços, então você acaba tendo desequilíbrios, tá? Então vamos pontuar tudo que nós já fizemos até agora. Já pegamos o seu objetivo, já pegamos o objetivo do seu treino na hora de montar a planilha, mais ou menos as séries e repetições que a gente vai visualizar ao longo dessa série de vídeos. Então agora eu já consigo te dizer qual é o repertório, de exercícios que você quer colocar, porque agora você vai colocar os exercícios e colocar exatamente o que? O número de séries e número de repetições ideal, tá? E a quantidade de exercícios. Então agora vem o pulo do gato. Se eu penso num treino mais curto, eu tenho menos séries com o número de repetições que eu acabei de te falar. Se eu tenho mais tempo para treinar, eu posso dar mais volume para o treinamento. Pegou a ideia? Então, eu posso até trabalhar com cadências menores, né? Com uma frequência um pouco menor. Mas se eu disponho de tempo, se eu tenho tempo de 1 hora e 15, eu posso puxar mais ainda esse treino, tanto em volume como em intensidade. Que são 2 temas que a gente vai trabalhar aí, que é em relação a número de exercícios que você vai colocar, ou seja, a distribuição do volume do treino, como é que você vai colocar ele ao longo da semana, sendo que o treino que você fez na segunda, ele não pode repetir na terça, ou ele pode repetir? Essas são perguntas que a gente vai trabalhar ao longo desses vídeos também. Vamos lá! Então, se a gente pensar como a gente quer perder gordura ou construir músculos, a gente vai colocar na planilha o número de séries, o número de repetições adequado, e aí a cada 2 ou 4 semanas você vai reavaliando exatamente qual é a sessão de treinamento que eu tenho me sentido mais cansada ou cansado e qual é que eu menos tenho essa sensação de cansaço. Então você vai dar prioridades para isso. Então você pensa o seguinte: antes de você montar sua planilha de treinamento, tenta pensar em toda a programação que você vai ter ao longo de cada semana. Lógico que a gente sabe que imprevistos podem ocorrer. Mas antes de tudo, pensa, já coloquei as linhas gerais, já sei quais são os exercícios, como é que você vai distribuir isso ao longo da semana. E aí, eu vou te dar mais uma dica super simples, que a gente vai trabalhar o seguinte. Tá, já sei o número de séries, já sei o número de repetições, já sei quantas vezes eu vou treinar. Agora, e a carga? Quanto é de carga que eu posso utilizar a cada treino? Se você tem um treinador, é mais fácil porque ele, em geral, vai saber como estimular melhor para aquele teu objetivo, tá? Se você não tem um treinador, como é que você sabe? Se você pensar em carga, em peso, você determina na primeira série uma carga que te permita o que você ache, e eu estou falando de uma pessoa que não fez um teste de repetições, que é o que a gente vai falar um pouco mais à frente nos próximos vídeos. Então pensa o seguinte: quanto de carga ou quanto de peso você precisa usar? Aquela que permita você chegar perto do final das repetições que a gente está prescrevendo aqui. Então, se eu falei de 8 a 15 repetições, mas aí lembra, tem a especificidade do treino. Se é um treino de hipertrofia, eu estou falando de 12 a 15 repetições. Pegou a ideia? Então, eu tenho que chegar na 15 próximo de falhar, mas consigo executar com performance. Então, eu consigo executar performando o exercício. Então, eu te dou essa super dica. Concentra numa carga,
faz uma repetição e fala assim, puxa, se eu estou estimando para 15, eu coloco, vamos supor aí que eu fui lá na polia, coloquei 2,5 kg e puxei. Falei, puxa, para 15 repetições é uma carga muito leve, mas eu acredito que 7,5 eu consigo chegar na 15ª repetição fazendo quase próximo da falha muscular, tá? E aí eu coloco lá ajuste e cinto. Se você periodizou e colocou lá que são 3 séries, na primeira você sentiu que estava muito fácil, aumenta na segunda. Na segunda você já sentiu um grau de dificuldade maior, mantém a carga para a terceira. Ah, mas Jones, mas eu só trabalhei 2 séries. Então pensa o seguinte, na primeira série, nas primeiras repetições, você já sentiu que vai ficar muito fácil, já aumenta a progressão da carga. E esse é um outro tema que a gente vai falar nos próximos vídeos sobre como adequar a carga ao seu treino, tá bom? E aí, você olha para as repetições que estão prescritas, lembra que quanto é o menor número de repetições, maior pode ser a carga. Não é que deve, pode ser, tá? Então, se eu falo bem assim, hoje meu treino são 3 séries de 8 repetições. Logicamente que o número de repetições menores implica em você aumentar um pouquinho a resistência, aumentar a carga, tá? Resistência e carga são denominações que, em geral, você vai ver muito professores trabalhando assim, qual é a resistência que você está usando, qual é a carga que você está usando, tá? Então, pensa nisso quando a gente trabalha treinamento aí. E por isso é importante você pensar nesses primeiros passos para montar sua planilha de treinamento, que você vá anotando. Jones, mas como é que eu posso fazer isso? Pensa, você desenhou a sua planilha, você planejou o número de séries, você planejou o número de repetições, agora você vai anotando a carga, para que você tenha um acompanhamento de 2 a 4 semanas, você olha para o seu planejamento, reavalie, e eu estou te dando esse quesito para você ter mais autonomia e aprender a treinar sozinha, aprender a treinar sozinho, e aí você não cometer as gafes que a gente mais vê dentro do mundo das academias, tá bom? Então vamos recapitular comigo sobre o que é esse nosso primeiro vídeo hoje. É um vídeo curto de introdução, onde eu coloco o seu objetivo, ok? Então, emagrecer. Como é que eu quero emagrecer? Eu quero emagrecer através de um segundo objetivo, através de um treino de hipertrofia, que é voltado para aumento de massa muscular. É um treino de força que vai me dar maior força como capacidade física. É um treino voltado para resistência, que vai me ajudar a emagrecer mais rápido. Eu vou colocar em linhas gerais assim para que você volte nos outros vídeos e a gente consiga colocar isso. Passado isso, lembra, desenhei a minha planilha bem bonitinha e coloquei aqui embaixo, ó. Coloquei que vou trabalhar com 8 exercícios. Aí coloco 8 exercícios principais que eu tenho repertório motor para fazer. Então vamos supor, anota aí na sua planilha, ó. Flexão de braço, agachamento, remada, abdominal ou prancha abdominal, você escolhe qual fica mais fácil para você colocar. Uma rosca bíceps, uma rosca tríceps. Lembra que eu falei 8 exercícios? Vou colocar um leg press e, por fim, vou colocar um agachamento no Smith. Mundo da academia básico. Então, ó, coloquei aqui embaixo e agora eu vou distribuir. Jones, não tenho tanto tempo. Coloca aí 2 séries de 8 a 15 repetições. Mas lembra, se o meu foco for hipertrofia, eu vou colocar aí 3 a 4 séries de 12 a 15 repetições, tá? Hipoteticamente. Qualquer coisa, lê aí na legenda do vídeo, que você vai ver como é que eu coloquei essa distribuição. Coloquei isso, aí sim, planifiquei na minha planilha exatamente séries, repetições, aí eu coloco a carga. E aí vem a questão, alongo antes ou depois do treino? Bom, essa é uma dúvida que vai ficar para o próximo vídeo que eu vou te convidar. Lembra, curte, comenta, compartilha, deixa o seu comentário aqui embaixo se fez sentido para você a gente começar esse bate-papo aí sobre musculação, desvendando alguns mistérios da musculação, para que você possa começar a ter uma autonomia na sala de musculação, não depender tanto do professor. Então, ficou dúvida, acessa o site jonesvillacres.com, entre em contato e eu te vejo no próximo vídeo. Vambora!